Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje nós vamos conversar com o delegado Fernando Demuth sobre a utilização de cães em presídios e sistema penitenciário. Vai ser um papo muito bacana. Ele vai explicar para nós todas as questões, todas as dúvidas que a gente tem sobre esse tipo de utilização dos cães. Lembrando a todos vocês que essa live aqui é um oferecimento dos nossos patrocinadores, E eu queria deixar um grande abraço para o Bruno, do Canil Presa Santa Morte, que é um dos nossos patrocinadores, também ao Ayrton, do Canil Forte Sul, e também ao Luciano, do Border Patrol, que patrocina nossas lives através do programa CPB. Se tu tá chegando aqui agora e é a primeira vez que tu vai assistir uma live com a gente, as lives elas são transmitidas pelo Instagram e depois são postadas lá no nosso canal do YouTube. Se tu tá pelo YouTube, o que eu vou te pedir como gentileza? Gostou da live? Achou o assunto bacana? Curtiu? Então, em consideração ao nosso convidado, não esquece de deixar o joinha ali embaixo, que é importante. É a maneira que nós temos de agradecer as pessoas que vêm até aqui conversar com a gente e disponibilizam o tempo delas para bater esse papo aqui com a gente. Também quero deixar ressaltado aqui a parceria que nós temos com o canal Falando de Cachorro, que é o único canal autorizado a fazer os cortes das nossas lives. Então, tá querendo rever um tópico, alguma coisa muito pontual, algum assunto pertinente de alguma live que já passou aqui, dá uma olhadinha ali no canal Falando de Cachorro, que tu vai com certeza encontrar um corte sobre essa live. Beleza? E mais uma coisa ressaltando, todas as lives, sempre dê uma olhadinha na descrição que ele tem o contato do nosso entrevistado, do nosso convidado. Se tu tá chegando agora aqui na tua primeira live e tu achou legal, dá uma olhadinha em mais uma ou duas, e se tu também achar legal, aí te inscreve no canal, beleza? É importante isso para nós. Bom, pessoal, é isso. Vamos começar então o nosso bate-papo agora com o Fernando. Boa noite. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nossa, era um tema muita gente procurava, muita gente tem muita dúvida, é uma área muito misteriosa para nós, da galera dos cães funcionais, e foi um prazer quando tu aceitou o convite e vim aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência nessa área. Fernando, se tu puder, dá uma boa noite para a galera e dá uma resumida, se tu conseguir, na tua trajetória na sinofilia. Como tu começou, tu sempre teve cães, faz pouco tempo que tu começou nessa área, Dá um apanhado geral para a galera te conhecer aí, Fernando. E mais uma vez, brigadão, meu velho. Então, boa noite, Gaúcho. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na live, falar um pouquinho da minha trajetória, primeiro na vida, na carreira policial. Então, eu comecei servindo o Exército, depois eu passei para a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul. Entrei em 2009, fiquei até 2014. Trabalhei 5 anos como bombeiro militar, trabalhei como salva-vidas militar. E aí, em 2014, ingressei na SUSEP, que hoje é a Polícia Penal aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu sou formado em Direito, tenho uma pós-graduação em Operações Especiais Policiais e fiz o curso de Sinotecnia pela UNO Chapecó. E acabei me aprofundando mais no mundo dos cães quando eu decidi que aqui na região a gente precisava ter um canil regional para atender os presídios. Então, eu comecei a pesquisar, eu comecei a emergir nesse mundo da sinofilia, comecei a conhecer criadores, adestradores, e em função desse projeto da criação do canil, acabei me apaixonando pelo tema aí, e hoje acho que sou um dos braços fortes que levam a sinofilia adiante, Bacana. E aí agora em relação aos cães, Fernando, qual seria assim, por exemplo, tu te especializou em treinamento, em alguma área específica? Gaúcho, eu vou dizer que a nossa questão da sinotecnia aqui na Polícia Penal, ela já tem há muitos anos, mas eu digo que ainda de forma muito precária, Eu gostaria que a gente tivesse muito mais evoluído já. Então, esse nosso canil que a gente criou aqui na Serra foi com uma nova ideologia para que a gente tivesse canis nas regiões. Então, para explicar um pouquinho, o nosso sistema penitenciário aqui é dividido em 10 regiões e cada região tem um delegado que responde por essa região, Então, aqui na Serra a gente criou, não tínhamos esse canil, criamos o canil ano passado, e aí eu precisei me especializar um pouquinho em cada coisa, Então, o meu foco, meu olho é de gestor, mas eu precisei entender um pouquinho sobre criação, precisei entender um pouquinho sobre morfologia e sobre trabalho também, Eu acho que tudo anda muito junto e para que o trabalho fosse feito da melhor forma possível, eu teria que entender um pouquinho de cada área.
Entendi. E esse canil, Fernando, ele fornece cães só para o sistema penitenciário ou ele também comercializa cães para serviço? A gente não tem comércio, né? A gente não tem fim lucrativo. O nosso canil ele é voltado para a segurança pública. Então faz parte do Estado, ele é ligado à Polícia Penal aqui do Estado, então a gente não pode obter lucro, não pode obter vantagem financeira, né? Então a gente treina os cães para o trabalho no sistema prisional e para trabalhar também auxiliando as outras forças e auxiliando a comunidade de forma geral, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho. A gente tem projeto social que atende a PAI. Essa semana a gente auxiliou a Polícia Militar aqui numa abordagem, fizemos uma apreensão para o tráfico de drogas. Então, o nosso canil, o foco dele, o objetivo é para auxiliar no trabalho do sistema prisional, mas ele acaba beneficiando toda a comunidade, né? Entendi. E esse canil aí, ele é especializado em alguma raça ou vocês criam diversas raças, Fernando? Eu vou dizer que aqui a gente teria o cão para cinco funções diferentes, tá? E aí eu vejo que algumas raças se encaixam mais numa modalidade do que em outras. Então, eu vou distinguir as funções e vou falar um pouquinho das raças que eu entendo que são mais adequadas, né? Então, como eu falei, a gente tem um projeto social. A gente começou ano passado o atendimento da APAI. Então, a gente montou junto com a APAI um projeto piloto para a gente começar a atender o público autista. Então, a gente tem uma Border Collie, que começou esse projeto. São 20 pacientes entre crianças, jovens e adultos, que a gente dá o atendimento todas as quartas-feiras, de manhã e de tarde. E aí, quando terminou o ano, a gente fez uma reunião na PAI e entendeu que o projeto estava excelente, né? Porque o que é a nossa preocupação? Não era levar o cachorro para um simples passeio numa outra entidade, para brincar com crianças, enfim. A gente tinha a ideia que o cão fosse realmente um facilitador para aquela terapia, para aquele tratamento, e que a gente conseguisse mensurar os resultados, né? Então, a gente fez toda uma maneira de conseguir contabilizar a evolução dos pacientes que estão fazendo esse tratamento, essa terapia assistida com cães aí. E a gente chegou à conclusão que o projeto estava indo muito bem e resolvemos ampliar o projeto para a síndrome de Down também. Então, nesse ano, a gente tem uma Border que atende os autistas e temos uma Golden Retriever que atende o pessoal com síndrome de Down. Então, aí a gente já tem duas raças que fazem parte do nosso canil. No sistema prisional, a gente tem o que a gente chama de rede, que se a gente fosse fazer uma analogia aí aos castelos medievais, teria um poço onde ficam os jacarés, né? Aqui nos presídios a gente tem uma tela onde a gente deixa os cachorros e esses cães geralmente são cães doados que tiveram algum problema de comportamento, muitas vezes cães com drive muito alto e o dono não conseguiu adestrar esse cão, não conseguiu, digamos assim, retirar todo esse potencial que o cachorro tinha e acabou sendo negativo, né? Então, muitas vezes o cão mordeu alguém, o cão feriu alguém gravemente, e eles acabam doando o cachorro para o sistema prisional, e aí o cachorro acaba nas nossas redes dos presídios, né? Fora isso, eu poderia destacar os cães para faro de entorpecentes, que a gente tem um Malinois, o Conan, que a gente adquiriu ali do pessoal de Uruguaiana, do Cabreira. A gente teria os cães de intervenção, que aí a gente utiliza os lupoides ali. A gente tem uma pastor alemão do canil da ODM. A gente tem um Mali, o Horus, que a gente comprou do CID, ali um adestrador aqui de perto do canil, que eu diria que os cães de intervenção é muito para o combate um para um. Então, se precisar retirar um preso de cela, se precisar conter um preso agressivo, alguma coisa, esse cão de intervenção seria o ideal. E para fechar as cinco modalidades, a gente tem o cão de contenção de pátio, que aí a gente entende que o molosso seria o cão ideal, que é aquele cão imponente, que tem uma presença física, que tem um latido forte, que muitas vezes consegue baixar o drive desses presos que estão detidos no pátio, né? Então, eu poderia distinguir essas cinco modalidades e todos com raças diferentes, né? Entendi. E nessa parte dos molossos, quais seriam mais ou menos as raças que vocês têm aí? Aqui a gente tem o Rottweiler e tem o Presa Canário. São as duas raças que a gente usa bastante, assim. E eu tenho ótimos resultados, tanto de uma quanto da outra. Às vezes o pessoal fica com um pouco de medo do molosso cansar mais fácil, né? Em função do peso, de toda a questão de estrutura. Só que geralmente as nossas operações são no horário bem cedo da manhã, geralmente entre 5h30 e 6h30 da manhã. E o tempo de contenção de pátio geralmente é de 1 hora. Então não é um tempo muito grande e também não é um horário ruim para trabalhar. Então, realmente, se a gente tivesse que fazer um trabalho que demandasse muito esforço físico, no horário perto do meio-dia, que o sol é forte, eu até entendo pelo desgaste do molosso, né? Mas devido ao pequeno espaço de tempo e essa questão também do horário,
a gente acaba usando muito e com muito resultado. Entendi. Bom, agora vamos começar a focar um pouquinho no serviço e nas raças, que é o que a galera, né, tá sedenta para Vamos lá. entender. Tem a questão social, que tu comentou ali, achei muito bacana, e tu já deu uma certa explicaçãozinha ali como funciona. E aí eu te pergunto assim, começando a entrar agora na parte mais de ação policial. Os cães de faro, eles são utilizados dentro do sistema penitenciário também para achar drogas lá ou não? Sim, é um pouquinho mais complicado encontrar drogas dentro das celas, porque é um ambiente muito contaminado, né? Então, se a gente for entender que existe um consumo, de repente, de maconha naquele ambiente, a gente vai ter o cheiro impregnado nas roupas, nos colchões, nos travesseiros. Então, assim, é um ambiente mais difícil do cão trabalhar, mas ele também é muito usado nessas buscas dentro das celas, né? Então, como é que funcionaria? Quando a gente tem uma revista na galeria, geralmente entra o grupo de intervenção, e por último vem o pessoal do canil, vem compondo o grupo tático, né? Então, o pessoal entra, é feita a extração desses presos, todos eles são revistados, são alocados no pátio, e aí é retirado esse material das celas, feita toda a revista, e aí o cão farejador entra para fazer uma busca nesse local também. Ah, bacana. Tá, então daí vocês utilizaram o cão de faro. Esse cão de intervenção que tu falou, como funciona esse? Como é que é essa abordagem? O cachorro, ele precisa estar acionado, ele só está ali com a presença dele? É uma ação mais intimidadora, não é? Como funciona assim? Tá, deixa eu complementar a questão do cão de faro ali. A gente tem uma série de itens que entram no presídio, como sacolas para os presos, que tem, às vezes, vestuário, alimentação, remédios. Tem toda a questão da alimentação que é fornecida aos presídios também, que o Estado compra. Então, tudo isso a gente passa o cachorro para verificar se não tem nada ilícito ali também, né? Então, o cão farejador, ele é usado nas revistas, mas também no dia a dia da casa prisional a gente consegue utilizar ele também para fazer essas buscas, digamos assim, essa verificação nesse material que entra, né? Com relação aos cães de intervenção, a gente entende que o cão é uma arma de menor potencial ofensivo, né? Então, ele seria um uso alternativo anterior ao uso da arma de fogo. Então, digamos que um preso muito alterado, que não queira sair da cela, a gente tem o cachorro como uma ferramenta, digamos, para extrair esse preso, para conseguir mobilizar ele, para conseguir conter ele. Mas eu te digo que muitas vezes só a presença física do cão, o latido, a imposição dele, já é suficiente para desmobilizar esse preso, né? Então, dificilmente a gente vai chegar a usar o cão, mas geralmente é nesse sentido, né? De preservar a vida daquele preso, de poder imobilizar ele sem oferecer risco aos servidores e sem oferecer risco também à vida dessa pessoa. Entendi. E quanto tempo mais ou menos um cachorro desse atua aí, Fernando? É, tipo, do ponto que ele está pronto, tipo, não, agora está formado. Até a hora que ele se aposenta. Quanto tempo ele fica nesse sistema de trabalho aí? O cachorro ficar pronto vai depender muito, no meu ver, né, vai depender muito da raça, a questão dele atingir a maturidade necessária para ele começar a trabalhar e também a partir do momento que tu inicia o treinamento, né? Mas a gente tem como idade limite para o cão trabalhar 8 anos. Então acredito que até os 8 anos ele vai conseguir trabalhar com saúde, com condições, e aí a partir daí a gente recomenda a aposentadoria para esse cão. Legal. E esses cães, por exemplo, eles vão de presídios em presídios, trocam de condutores ou é sempre o mesmo condutor e sempre o mesmo presídio? Então, assim, nosso canil, ele atende a região da Serra Gaúcha aqui. Então, a gente atende 8 casas prisionais. Então, quando tem operação em qualquer uma das 8, os cães acompanham a operação. Fora isso, quando houver necessidade, o administrador entra em contato com a delegacia e a gente desloca o grupo do canil para atender também. Como eu disse, essa semana a gente teve uma prisão, uma abordagem policial, que a Brigada Militar, a nossa Polícia Militar do Rio Grande do Sul, efetuou o contato pedindo o apoio do canil e a gente deslocou. Então, na verdade, qualquer força que tiver essa necessidade de entrar em contato com a gente vai estar procurando auxiliar. Certo. Aí, no caso do condutor, é sempre o mesmo condutor ou ele vai com qualquer um? No canil, a gente tem um regime de trabalho que é plantão. Então, a gente tem servidores que ficam trabalhando 15 dias direto no canil com esses cães. E eu tenho o coordenador do canil que ele faz um trabalho que a gente chama de expediente, que ele está todos os dias lá para desenvolver esse trabalho. E aí, nas operações, geralmente são os mesmos servidores que trabalham com os mesmos cães. Mas, por exemplo, assim, o cachorro ele consegue trabalhar na mão de um outro condutor ou vocês não aconselham porque pode já haver tipo, uma transferência
de agressão, uma transferência de... Não, os nossos treinamentos, o servidor que estiver treinando, ele treina todos os cães. Então, os nossos cães, eles estão acostumados com os servidores, com essa troca do condutor, e não existe, no nossa linha de trabalho, não existe essa transferência. Né? Então, o cão trabalha de forma segura, independente do condutor. Geralmente, os comandos são os mesmos, os nossos cães trabalham sempre com guia. Então, digamos assim, existe a necessidade do link, mas não é um link tão apurado quanto aquele cão que trabalha solto, né? Que tem que ter um nível de obediência muito maior. Então, a guia, por ser, digamos assim, um braço seu, vamos dizer, a maneira que linka o cachorro ao operador, ela facilita essa condução, né? Entendi. Esse trabalho, Fernando, ele me pareceu muito semelhante a um trabalho de defesa pessoal. Quais seriam as principais diferenças, caso tenha alguma, entre esse trabalho que vocês estão fazendo, né, esse cachorro que vocês estão utilizando, para um cachorro que a gente usa no dia a dia como um cão de defesa pessoal? A diferença... Caso eu tenha. eu vejo que os nossos cães, eles são treinados para funções muito determinadas, assim. Que nem eu te falei a questão da obediência. É necessário uma obediência? Sim, mas uma obediência básica. Então, como existe, as atividades são sempre as mesmas, não existe uma variação tão grande, não existe uma especialidade tão grande para aquele animal. Se a gente fosse treinar um cão para defesa pessoal, digamos assim, eu teria que ter várias gamas, eu teria que ter um leque muito grande de ações desse cachorro para ele ser completo. E já na nossa função não existe essa necessidade, né? Então, o meu cão precisa fazer uma atividade bem feita. Então, o cão de contenção de pátio, ele precisa fazer aquele trabalho de controle de distúrbio bem feito. O cão de intervenção, ele vai precisar fazer uma mordida bem feita, uma pescaria bem feita, de repente, para a gente arrastar também aquela pessoa com firmeza. Mas é aquele trabalho específico, um liga e desliga. Eu não vou precisar ensinar muitos, digamos assim, muitos truques, muitas técnicas para cada cão. E sim aquela que ele vai precisar trabalhar no dia a dia dele. Eu acho que essa seria a grande diferença. Entendi. E, por exemplo, assim, Fernando, a gente sabe que hoje o sistema de segurança, né, os agentes de segurança, eles têm muito receio em utilizar uma arma, em a burocracia que é quando tu efetiva um disparo, a incomodação que gera, até mesmo se tu acerta um bandido. Aí eu te pergunto em relação aos cães. Vocês têm uma liberdade maior para acionar esse cão e ele que fazer uma mordida sobre um detento, ou também é a mesma incomodação e a mesma burocracia no caso de um disparo de arma de fogo? Eu tenho um pensamento muito tranquilo, assim. Eu acho que quem resolve seguir a carreira policial, ele não pode ter medo dessas burocracias, né? No momento que for necessário usar a força, ele tem que usar, independente da parte burocrática posterior. Então, na maneira que for necessário utilizar não só o cachorro, mas a arma de fogo, o policial tem que fazer uso. Ele não pode pensar duas vezes, ele não pode hesitar. Se chegou o momento necessário para aquilo que ele treinou tanto, ele tem que usar a técnica que ele sabe. E agindo dentro da técnica, ele vai ter o resultado esperado. Entendi. E, por exemplo, assim, teve uma, sei lá, o cara não quer sair da cela, tá lá tumultuando, tu soltou o cachorro, né, o cachorro mordeu, pegou. Os outros presos geram uma revolta, eles tentam daí bater no cachorro. Como é que funciona isso, assim, a preservação do animal naquele momento? Ou ele acaba indo meio que na frente e vocês vão depois se precisar? Na verdade, o uso do cão é só quando é estritamente necessário, né? Então, digamos que assim, é algo que não tem dúvida. Foi necessário usar o cachorro. Então, não tem essa, digamos, como seriam os outros presos comprando a briga daquele ali. Geralmente, quando tem um problema, é isolado, né? Então, o problema isolado, geralmente, é necessário, a gente usa a força, contém. Se existir algum tipo de manifestação dos outros nesse sentido, ligeiro, a gente usa algum outro artifício de menor potencial ofensivo para já baixar o drive deles também, né? Então, o uso não só do cachorro, mas de qualquer outra ferramenta de menor potencial ofensivo, ela é sempre progressiva e sempre quando necessário, né? Entendi. Bom, agora vamos dar um pulinho lá para o pátio agora, para os cachorros do pátio. Bom, Como funciona a atuação deles assim um pouquinho mais detalhada, Fernando? Para a gente conseguir entender e começar a ver a diferença entre as nuances de cada cão utilizado. então, quando a gente for imaginar o pátio, se a gente for fechar os olhos agora e imaginar uma cena, nós vamos ter um espaço quadrado, fechado por paredes, geralmente, onde os presos são extraídos e são colocados sentados no pátio, de costas para os servidores. Então, geralmente, esses presos ficam todos muito próximos
E aí a gente vai falar de uma galeria, vai falar em torno de 150 presos, tá? Vão ter galerias com um público maior, mas menos que isso dificilmente. Então aqui na região eu vou ter galeria com até 400 presos que vão ficar sentados no pátio. Quando terminou esse local onde os presos estão sentados, existe um espaço, existe um recuo, onde geralmente fica um servidor que ele chama-se disciplinador de pátio. E geralmente ele fica com dois equipamentos de menor potencial ofensivo, que pode ser um spray, pode ser um bastão, alguma coisa nesse sentido. E depois desse servidor, que a gente chama de disciplinador, vem o nosso grupo de intervenção. E aí a gente tem a primeira linha, que é todos os servidores com a espingarda calibre 12, com munições menos letal. Depois a gente vai ter a segunda linha, que seria um apoio, seria um reforço. E depois a gente vai ter a terceira linha, que seriam os cães, e geralmente junto com quem está coordenando essa operação do pátio, né? Então, o que funciona na prática? Os presos, com o passar do tempo, eles começam a ficar inquietos no pátio, né? Então, eles começam a querer se mexer, eles começam a querer conversar, e tudo isso o disciplinador do pátio tenta conter essas movimentações, porque se tu começar a deixar, isso começa a tornar uma proporção maior e começa daqui a pouco a ficar incontrolável. Então, o disciplinador de pátio geralmente pode usar um spray para baixar o drive deles, vai causar uma certa inquietação, aí eles já vão começar a se policiar um pouco mais, e aí, se eles, digamos assim, continuam, essa inquietação aumenta, uma das ferramentas que a gente tem é avançar a segunda linha junto da primeira, e aí como se a gente fosse imaginar comprimindo eles num canto, essa seria uma saída, e a segunda saída é a gente utilizar os cães de contenção. Então, geralmente, o pessoal que fica mais à retaguarda com os cães, ele vai passar, vai dar uma volta atrás desse grupo de presos, e a própria presença física do cachorro, muitas vezes o latido, a imposição, ele já consegue baixar um pouco esse drive também dos presos. Então, geralmente, isso é suficiente. Quando eles começam essa inquietação, a própria presença física do cachorro, o latido, ele já é suficiente para baixar esse drive. E a gente treina muito com os cães de contenção a questão do CDC, né? Se tiver algum distúrbio, alguma coisa assim, para os cães trabalharem em leque também, com diversas fontes de risco, digamos assim. Eu vou te perguntar agora em relação à obediência desses cães, porque uma vez, há muito tempo atrás, como eu digo, nos primórdios do YouTube, quando ele não tinha tanta frescura, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Era uma prisão provavelmente americana, pelo modelo do vídeo, era uma câmera de segurança. Aí entraram os dois agentes, né, os dois policiais, com cada um com um cão. Era um Doberman e um pastor, isso eu gravei. E eles foram em direção ao fundo daquele corredor, né, com cela no andar de cima e andar de baixo. Quando eles estavam mais ou menos no meio, era um vídeo mudo, eles levam um susto e saem correndo. E no que eles saem correndo, todos os presos saem de dentro da cela. Eu acho que deve ter dado alguma falha que liberou as portas, alguma coisa assim. E quando esses presos saem, eles soltam os cães. Só que, em vez dos cachorros atacar os presidiários para fazer ali segurar um pouco uma barreira, os dois cachorros entraram no cacete, fecharam o pau, os guardas saem correndo, e aí os detentos vão e aterrorizam a vida dos cachorros, assim, tipo, com requintes de crueldade. E o vídeo não tinha nenhum tipo de edição. Com base nesse vídeo, eu te pergunto, vocês fazem algum trabalho para que esses cães consigam trabalhar harmoniosamente em matilha, ou existe essa possibilidade de uma hora eles se agarrarem no pau e esquecerem que o foco maior eram as pessoas? Gaúcho, eu posso te dizer que o ambiente prisional ele é um ambiente hostil para todas as pessoas, inclusive o servidor que trabalha no sistema. Então, quando existe algum tipo de manifestação da massa carcerária, é algo que a gente não está acostumado. É um barulho, é uma movimentação muito forte. Muitas vezes o público civil faz treinamentos nos seus CTs e fazem com bombinhas, fazem com fumaça, fazem com barulhos, só que o barulho de uma cadeia batendo é muito grande. O deslocamento que existe, a energia é algo muito pesado, assim. Então eu costumo dizer, só sabe aquilo ali quem passa por aquele momento. Então eu vou te dar um exemplo, eu tenho um presídio aqui na Serra, que ele deve ter tranquilamente um pouco mais de 150 portas de ferro. Então tu imagina 150 pessoas chutando uma parede de ferro, uma porta de ferro, ao mesmo tempo. Isso é um barulho ensurdecedor, isso é um barulho que assusta muitas pessoas. Então é natural que o cachorro ele sinta essa pressão. É natural que o cachorro, ainda mais se ele nunca passou por isso, é natural que ele entre em conflito, é natural que ele entre em estresse. Os nossos cachorros trabalham todos com guia. Então essa possibilidade de soltar o cachorro e contar com a sorte, isso não existe.
A nossa maneira de trabalhar, não. Então, o cachorro vai estar sempre com o operador e, se for necessário o uso do cachorro, ele vai estar sempre com a guia. Então, conforme tu me descreveu aí, os 2 cachorros foram soltos numa tentativa de conter a massa carcerária, e eu arrisco a te dizer que os 2 cães foram soltos até para serem iscas, porque com certeza eles não iriam conseguir segurar essa massa carcerária e os 2 iriam acabar morrendo, né? Então, no meu ponto de vista, foi até uma crueldade que fizeram com os animais. Aqui com nós, eles trabalham sempre com guia, então não vai ter essa possibilidade do confronto, e a gente não tem esse trabalho de matilha, justamente por isso. Cada cão tem o seu box, cada cão tem o seu horário de treino, cada cão tem o seu horário de pátio. Vou te explicar um pouquinho do nosso canil, tá? Eu sei que não foi a tua pergunta, mas vou aproveitar a oportunidade. Não. A ideia é passar conhecimento. Fica à vontade, Fernando. Então, o nosso canil a gente criou pensando que o cão, ele é um servidor. O cão, ele é um policial que ele vai desenvolver um trabalho, e para que esse trabalho seja de excelência, ele tem que ter condições. Então, a gente criou um canil que ficou como referência nacional, e ele é um canil muito voltado ao bem-estar animal. O que eu estou querendo te dizer? A parede do meu canil é de vidro temperado. A gente criou um ambiente externo, criou um jardim para que não tivesse acesso de pessoas ou outros animais, para que não estressasse os cães. O nosso piso do canil é aquecido para que os cães tenham esse certo conforto, essa certa qualidade também, porque aqui na Serra o inverno é muito frio, né? Então a questão do piso aquecido a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida para eles. As portas do canil são todas de vidro, bebedouro automático nas baias. A gente tem um sistema que quando vai entrar na baia, a própria abertura da porta, tu já tranca o cachorro na casinha. Todas as baias têm tanto ventilação, quando a gente limpa as baias para secar o chão mais rápido, quanto exaustão para tirar o ar quente das baias. As telhas são translúcidas para a passagem da luz solar. A gente tem esteiras para os cachorros correrem em dia de chuva. A gente tem local para banho com água aquecida a gás. Tem área seca para a veterinária tratar o cachorro. Então, o nosso canil, eu te digo que é de primeiro mundo. Não tem outro parecido aqui no Brasil, dentro das forças policiais, tá? Talvez, talvez algum canil particular tenha o mesmo nível, mas nas forças policiais não existe nada igual. A nossa área de treino, ela é com pergolado na volta para o pessoal sentar e assistir o treino. A gente construiu uma arquibancada para o pessoal acompanhar. E embaixo da arquibancada a gente fez casinhas para os cães. Então, se tu for treinar no nosso canil, tu vai deixar o teu cão embaixo da arquibancada no local apropriado, tu vai sentar na arquibancada num banco de couro, vai assistir o treino. Quando chegar o teu momento, tu desce, pega o teu cachorro e entra na área de treino. Então, foi tudo muito bem planejado, tudo muito bem pensado. O esgoto do canil passa por um tratamento antes de ir para a rede municipal. Então, é só quem vai no canil para entender isso tudo que eu estou dizendo. Assim, algo de outro mundo. Que bacana mesmo. E vocês acreditam que vocês consigam implementar esse formato, esse modelo de canil em outros lugares? Ou foi um acaso muito específico da região de vocês e só por isso que deu certo? Na verdade, o governo do estado já entrou em contato com a gente para replicar esse modelo nos quartéis do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que sim, que esse modelo vai ser replicado em outras unidades, que nos deixa muito felizes, né? Bacana. E agora, Fernando, vamos dar um pulinho lá para a tal da tela, como tu falou, né? Que acho que é o que mais se aproxima do que nós civis aqui temos como cães de território, seria isso? Sim. E como é que funcionam esses cães? Eles ficam soltos no cabo, eles ficam ali fixos, é só um período? Como é que funciona? Geralmente esses cães, como eu te expliquei no início, eles são entregues ao sistema prisional por dificuldade do dono lidar com esse cachorro ou por um histórico de agressão. Geralmente os presídios têm todo um cercado na volta, que é dividido por, digamos, por faixas, e aí cada cão fica responsável por cuidar de uma faixa. Então ele é todo telado, ele tem uma casinha para o cachorro, tem um pote com água, um pote com comida, e sempre alguém vai tratar o cachorro e vai limpar esse espaço todos os dias. Mas ele não tem um contato social, ele não tem um treinamento. E aí até por essa solidão dele, acaba, acho que, despertando mais ainda essa agressividade que ele tem, né? Entendi. Então, no caso, essa seria a última barreira antes de chegar no muro. Sim. O cara primeiro tem que passar o cachorro para depois tentar pular o muro. Ele é o nosso jacaré. Se Boa. passar pelo jacaré, ele pode pular o muro. Interessante. E quais são as raças que mais ou menos predominam nesse sistema aí, Fernando? São os molossos, né? O Rottweiler é o predominante, assim.
E, por exemplo, eu tenho uma cachorra e, nossa, assisti a live, fiquei super interessado em cruzar a minha pastora, a minha Rottweiler, a minha fila, seja lá o que for, com algum desses cães de vocês. Vocês disponibilizam coberturas ou não? Gaúcho, na verdade, eu sou contra, tá? Eu vou tentar te explicar um pouquinho da minha maneira de pensar. Eu acho que os criadores são especialistas em cruzamentos. Então, eles fazem toda uma análise genética, fazem todos uma série de exames nos cães para poderem escolher o cruzamento correto, o cruzamento mais apropriado para, digamos assim, para a manutenção daquela espécie. Então, nós, como segurança pública, não vamos ter essa expertise do criador. Então, vou te dar um exemplo, assim. Falando em pastor alemão, a gente tem ali o canil Dom Odé, que o Carlos é um perito na raça, vai importar matrizes, vai importar reprodutores. Então, existe todo um estudo, toda uma preparação para manter a raça, o pastor alemão voltado para o trabalho, que nós, como Estado, a gente não tem essa expertise. Então, no momento que eu começar a fazer cruzas, eu, no meu modo de ver, eu vou estar prejudicando as raças e não auxiliando. Então, eu entendo que nós, como segurança pública, não temos esse objetivo. O nosso objetivo, o que é? Treinar os cães, dar condições para eles exercerem uma atividade de excelência, com um resultado excelente também. Mas a parte do cruzamento teria que ser com os criadores. Entendi. E, por exemplo, vocês, no canil de vocês fazem cruzas para produzir mais cães para o sistema penitenciário? Ou daí vocês ficam nessa questão de sempre comprar de fora, de criadores já que têm essa expertise? Na verdade, como eu te falei no início, aqui dentro do sistema prisional no Estado, a gente está engatinhando, a gente está evoluindo. Então, o Estado ainda, aqui no Rio Grande do Sul, não tem essa previsão para aquisição dos cães. Então, para te ter uma ideia, agora a nossa instituição comprou as 2 primeiras viaturas para transporte de cães. Esse ano que passou, 2022, foi o nosso primeiro curso sinotécnico aqui no Estado, dentro da Polícia Penal. Então, isso tudo a gente está evoluindo muito. Então, a gente não chegou ainda nessa fase de aquisição de cães. Falta muito ainda para a gente evoluir na questão da sinotecnia. Então, por isso eu faço muita questão de conversar sobre o assunto, de trazer isso tudo em pauta para que a gente consiga evoluir. Então, a gente identificando onde a gente falha, onde a gente peca, vai ser uma oportunidade para a gente melhorar. Então, eu faço questão, não só por isso eu aceitei a tua live, mas eu procuro estar no meio dos cachorreiros e trazer assuntos diferentes para que a gente evolua. Não só como instituição, mas também como sinotécnico, como cachorreiro. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa sempre evoluir, precisa sempre melhorar. E muito eu vejo, que é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, com relação aos torneios de cães. A importância que os torneios têm, e mesmo assim a gente ainda não conseguiu identificar isso. Vou te dar um exemplo. Hoje em dia, se a gente fizer um torneio de cães de trabalho, a gente não vai ter o reconhecimento no pedigree do cachorro. Não vai existir um registro de mérito das provas que o cão participou. E isso em outras raças, em outros animais, e isso é muito tranquilo. Então, vou te dar um exemplo. Eu sou criador de cavalo. Se eu levar o meu cavalo numa exposição, quando eu entrar na internet, eu já vou ver a colocação que ele teve, qual é a pontuação que ele ganhou naquela exposição. Se ele for participar de uma atividade funcional, vai dizer qual é a atividade, se foi laço, se foi paleteada, se foi freio de ouro, qual foi a pontuação que ele ganhou. Então, isso nos facilita como raça para evoluir. Por quê? Porque se eu quero um cão de trabalho e eu tenho o histórico que esse cachorro desenvolveu nas atividades funcionais, eu vou ter uma valorização desse indivíduo. Então, a gente está vendo o pessoal ali do Santa Morte foi buscar uma cadela prenha de um cachorro que ganhou um campeonato na Europa. Né? Então, olha só a importância que um torneio lá da Europa teve para fazer o nosso criador do Brasil aqui lá buscar essa matriz. Então, isso a gente deveria ter esse registro nas nossas raças aqui no Brasil. Então, pô, se é um pastor alemão de trabalho, tem que constar lá quais são os campeonatos que ele participou, quais foram as colocações dele. Por quê? Porque isso vai nos valorizar, não só valorizar os torneios, mas vai valorizar os indivíduos aqui do Brasil. Isso eu concordo 100% contigo. E já vamos aproveitar, deixa já, Fernando, e vamos falar então em relação ao torneio. Se tu puder explicar para a galera sobre o torneio que vocês vão realizar, como funciona, quem pode participar, detalhe assim, ó, esmiuça esse torneio aí. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da importância do torneio, tá? E por que eu bato nessa tecla. O torneio é que vai movimentar a sinofilia, o torneio é que vai dar valor aos nossos cães, ao nosso trabalho como treinadores. Por que eu digo isso? Gente, para passear com um cachorro hoje em dia, eu só preciso um colar de elos, uma guia, e eu estou passeando com o meu cachorro na praça. Agora, se eu for ter um cachorro de trabalho, eu vou precisar ter
um colar de elos de qualidade, eu vou precisar ter uma guia de qualidade, um colar tático de qualidade, um peitoral de qualidade. O meu cão não vai poder comer uma ração de manutenção, ele vai ter que comer uma ração super premium para manter energia, para manter o desgaste que ele vai ter no treinamento. Ele vai precisar, eu vou precisar daqui a pouco uma orientação de um treinador para treinar esse meu cão. Então o torneio ele movimenta toda uma gama, todo um comércio atrelado aos cães que o pet acaba não tendo esse mesmo impulsionamento. Então as marcas como a Zawara, Bianco, Arena Roots, Bandog, essas raças elas vendem para quem? Para o público que trabalha com os cães. E o torneio ele vai angariar o quê? Vai angariar pessoas que vão querer treinar e vão querer competir. E quem quer competir sempre quer ganhar. Então ele vai querer sempre o melhor. Então eu vou te dar um exemplo. Eu sei de gente que já comprou cão para participar do nosso torneio aqui em Gramado. Então ganhou o treinador que vendeu o cão, automaticamente vai ganhar um criador, porque esse treinador vai ter que comprar um outro cão para repor. E isso vai movimentando toda a cadeia. Então essa é a importância dos torneios e de quanto mais pessoas participarem dos torneios, vão ter mais força ainda. Então vamos falar um pouquinho do nosso torneio de Gramado, né? E sem falar, desculpa te interrompendo, na relevância que isso vai ter para o cachorro, né? Porque daí a gente começa a ter uma métrica onde todos são avaliados por igual e tu consegue ver qual que é o melhor dentre os iguais, vamos dizer assim, né? Entre todos avaliados igualitariamente. Porque uma coisa é dizer para ti, meu cachorro é muito bom, mas eu vou ali e faço um tipo de avaliação. Tu diz para mim, não, o meu é melhor que o teu, mas tu faz uma avaliação bem diferente. Já o torneio eu acho legal pelo que ele faz uma métrica completamente igual para todos, né? Sim. Outra coisa importante também é que é o momento que a gente tem para divulgar os nossos parceiros, né? É o momento que o público tem de ver quem é que nos ajuda. Então, essa também é a importância do torneio. Vou te dar um exemplo. Nós estamos focados em conseguir uma transmissão ao vivo do nosso torneio. Porque para os patrocinadores verem até onde vai chegar a propaganda deles, aonde vai chegar o investimento deles na sinotecnia. Então, se a gente conseguir fazer uma transmissão do evento ao vivo, imagina, daqui a pouco vem o pessoal da Casa de Black lá da Bahia competir aqui, o pessoal vai poder torcer lá da Bahia por eles. Tem pessoal da Polícia Penal de Cuiabá está inscrito no torneio, o pessoal de lá vai poder torcer por eles. E o que é mais importante? As marcas vão estar sendo divulgadas nacionalmente. O pessoal do Uruguai também está com esperança de subir para competir. Imagina o pessoal que estiver em outro país vai conseguir acompanhar nosso torneio ao vivo. Então isso é excelente. Não só a gente fazer algo e fazer bem feito, mas também conseguir mostrar para todo mundo isso que a gente faz. Então a questão da divulgação, a questão da publicidade na sinotecnia, eu acho que a gente precisa investir mais. Eu acho que a gente precisa abrir mais as portas. Então, assim, no mundo digital hoje em dia, que nem a gente está fazendo uma live, a gente consegue atingir lugares inimagináveis, né? E que muitos dos nossos torneios, inclusive eu fui no de Sapiranga agora, semana passada, foi um torneio excelente, que daqui a pouco, se tivesse pelo menos uma transmissão no YouTube, ficaria salvo ali, todo mundo conseguiria assistir. Então, quando botaria ali torneio de Sapiranga, teria o conteúdo aberto para todos assistirem. Então, ano que vem, quando tiver o campeonato, quem quiser saber como foi, pode ali assistir. Quando o mesmo jurado no dia que julgou Sapiranga, ele vai julgar o de Gramado, quiserem saber como é o julgamento dele, estaria salvo ali. Então, isso tudo é um ganho que a gente tem e é uma maneira da gente divulgar os patrocinadores também. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar o patrocinador, mais prêmio a gente consegue para os nossos torneios. Então, esse nosso torneio de Gramado, a nossa premiação é R$30 mil. E é a maior premiação para cães de trabalho, pelo menos do Brasil. Então, a gente não tem notícias de outro torneio com uma premiação tão grande assim, né? E o que é a premiação? O primeiro prêmio é R$10 mil em dinheiro, ou seja, a pessoa ganhou, tirou o primeiro lugar, ganha um Pix na conta e já pode sair gastando. Já sai dali com o dinheiro no bolso. O segundo lugar, quem ganhar, se quiser pagar um churrasco para nós também, fica tranquilo. Já vai ter recebido o Pix mesmo, né, Fernando? Já vai ter dinheiro no bolso. Segundo lugar, então, é uma TV de 70 polegadas e um home cinema, que é da empresa Delta Sul, que está patrocinando o evento também. O terceiro e quarto lugar, a premiação é muito semelhante, tá? O que é? É a ração super prêmio da Primus, é materiais de medicamentos que o Rancho BF vai fornecer e R$2.500 em produtos da Arena Roots. Então, vai fechar 5 mil para o terceiro lugar e 5 mil para o quarto lugar, tudo em prêmios. E por que prêmios? Porque essas empresas são as empresas que ajudam o canil. Então, essas empresas são os nossos parceiros do nosso canil. E aí a gente viu uma forma também de estar colocando eles junto nessa atividade. E parabéns a todos que estão patrocinando aí, que estão colaborando com o campeonato. Parabéns a todos vocês. E é importante dizer, Gaúcho, que se não é a ajuda dessas empresas, a gente teria um custo, né?
Porque hoje o canil não custa nada ao Estado, porque esses parceiros bancam o nosso custo mensal. Então, a gente tem uma ferramenta excelente que ajuda a sociedade, ajuda a segurança pública, sem onerar o Estado, sem gerar um custo para o Estado. Isso graças a esses parceiros. E o Não, prêmio faz de toda quinto a lugar, diferença. só para fechar a nossa premiação dos 30 mil, quinto lugar são móveis rústicos. Então, de primeiro ao quinto tem uma premiação bem significativa. E é importante falar que o nosso torneio ele não tem caráter arrecadativo. Ele não visa lucros. Todo o valor da inscrição vai ser revertido para o torneio. Então, a gente alugou uma posada para os participantes ficarem, os competidores, que já está no valor da inscrição. A gente está vendo agora com o pessoal da Arena Roots para fazer um colete para identificar todos os competidores, um colete de hipstop preto, para ficar todo mundo padrão. E a gente está tentando fechar com essa empresa para transmitir o torneio ao vivo também. Então, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que vai ser um marco, pelo menos nos torneios de cães de polícia aqui no Brasil. Vai ser um marco positivo. Outra preocupação que a gente teve também é que fosse um torneio completamente isento. E por que eu digo isento? Para um jurado não beneficiar A porque é amigo do A, para não descontar ponto do B porque é inimigo do B. Então a gente convidou 2 jurados para ter uma avaliação isenta. São 2 jurados que são militares, são funcionários públicos, têm uma carreira tanto na segurança pública quanto no meio cachorreiro. São pessoas que trabalham com cães. Então, tanto no Odiero quanto no Sargento Santos, são 2 pessoas que são referências aqui na região sul do Brasil, no trabalho com cães, e são pessoas extremamente reconhecidas, assim. Então, a gente escolheu 2 jurados por esse motivo também. Conseguimos com a Zalar um bite emprestado para a prova, para não ter aquilo de, o cachorro do fulano estava acostumado a morder aquele bite, por isso foi melhor. Então, vai ser um bite novo, igual para todo mundo. Então, não vai ter benefício nem prejuízo para ninguém. Vão ser as mesmas condições para todos os participantes, assim. Isso a gente se preocupa muito, que todos tenham as mesmas condições para que realmente ganhe aquele cachorro que tiver melhor naquele dia. Que bacana. E, Fernando, me diga uma coisa em relação a esse torneio. Qualquer raça pode participar ou ela é fechada para alguma raça? Até sem raça pode participar. Pode participar com raça, sem raça. Outro dia eu mexi com o Bruno, né? Eu digo, tu não vai escrever um Santa Morte para competir? Aí ele disse, não tá pronto ainda. Mas isso é o legal. O que é? É a gente conseguir mostrar que tem diversas raças que podem competir em alto nível. Ou até sem raça. Tem um adestrador em Santa Catarina que me procurou e perguntou, posso levar meu border? Pode levar o teu border. Tem uma adestradora aqui em Gramado que perguntou, eu tenho uma cachorrinha que não tem raça definida, posso levar? Pode levar, não tem problema nenhum. O objetivo é a gente fazer uma grande festa em torno do cachorro, a gente divulgar o cachorro e mostrar do que o cachorro é capaz. Porque eu entendo que o cachorro, além de ser um policial, além dele ser uma arma de menor potencial ofensivo, ele tem um custo baixíssimo se for comparar com o valor de um servidor. Então, vou te dizer, um cão farejador, ele encontra drogas que muitas vezes o ser humano não iria encontrar. Por mais que procurasse, às vezes está tão bem escondido que o ser humano não iria encontrar. E o cachorro, em alguns instantes, vai ali e encontra. E a gente vê muitas apreensões da PRF, são milhões em drogas, milhões e milhões em drogas. Que às vezes um cachorro que tem uma despesa baixíssima, porque a despesa de um cachorro, se eu fosse comparar com valores, é menor que um salário mínimo mensal. Então, quer dizer, uma despesa baixíssima tem um resultado altíssimo, né? Sim. Então, o cachorro tem todos esses benefícios que a gente tem que divulgar. Então, quando a gente fala da importância do canil, ele tem a importância social, ele tem a importância na prevenção e ele tem a importância na repressão também. Então, o cachorro é uma ferramenta extremamente barata. Se eu fosse dizer daqui dos meus investimentos aqui da região, o canil é o que menos me dá despesa. Entendi. E quais seriam as provas desse torneio, Fernando? O que a gente está procurando deixar igual para todos, tá, Gaúcho? A gente não tem falado das provas, não tem antecipado as provas, que é para ninguém ter benefícios. Então, o que é a nossa programação? Eu devo me reunir com os 2 jurados uma semana antes do torneio, para a gente definir as provas, poder montar as imagens para divulgar para todos os inscritos as provas iguais, no mesmo tempo para que todos tenham acesso. O que eu posso adiantar? São provas do nosso dia a dia. São provas que a gente vai usar dentro dos presídios, são ferramentas que a gente vai usar dentro dos presídios. Mas eu não tenho como te antecipar as provas, até porque a gente não definiu. Mas vai ser com esse viés. Então, vai ser com o viés de usar no grupo tático, de usar daqui a pouco num pátio, usar numa extração, numa galeria. Vai ser o cão utilizado no sistema prisional. Então, todas essas coisas que eu falei, que a gente usa o cão, a questão da guia, tudo isso são dicas para os competidores que eles podem aproveitar. Nós não vamos inventar roda, não vai ter nenhuma prova mirabolante, o cachorro não vai precisar cruzar o fogo. Não, não.
é o que a gente usa no dia a dia do sistema prisional. Então, quem está acostumado a treinar cachorro para trabalho policial, para proteção, vai ser mais ou menos esse viés aí. Entendi. E uma pergunta, Fernando. Os cães de vocês treinam mordida? Aquela mordida cheia e estável, ou vocês deixam meio que ao natural a mordida deles? A gente treina mordida, a gente tem uma rotina de treinamento, todos os cães têm uma rotina de treinamento diária. Tem momentos que a gente deixa ele ser cão, deixa solto, deixa brincar. Então, todos os cães do canil, a gente tem um acompanhamento de peso, acompanhamento de medicação. É um trabalho como se fosse um servidor. Então, a gente vai ter o dia dos treinamentos de obediência, o cão de faro vai ter os treinamentos em painel, vai ter o treinamento nas caixas quem, a gente treina em veículo, treina em ambiente aberto, e os cães de intervenção a mesma coisa, treinos específicos, treinos de obediência, passeios na rua. Então, todos os nossos cachorros passeiam na rua, botam um colar de elos, uma guia e vai passear na rua. Toda essa rotina de cão existe para todos. Então, eu entendo que para ser um cão de polícia, ele precisa ser um cão. Precisa ser um cão que é brincar, é caminhar, é passear, é fazer toda a atividade de um cão, mais o treinamento de polícia. E aí, claro, cada um dentro da sua especialidade vai treinar específico aquilo que precisa evoluir. Entendi. E, Fernando, a pergunta é a seguinte, em relação ainda ao campeonato, tu falou ali das provas, né? Mas, por exemplo, assim, são quantos dias e qual lugar? Porque a gente não falou isso para a galera. Vamos lá. Nosso E torneio como vai se ser... inscrever, né? Para já não Tá. esquecer. Nosso torneio vai ser dia 29 e 30 de abril, é um sábado e domingo. Na parte da manhã, qual é a nossa programação? É receber os competidores, entregar o colete para cada um que vai participar com o seu número de inscrição e fazer uma entrevista com cada competidor. Para a gente, na hora do torneio que for transmitir, poder botar a entrevista do competidor e depois a prova dele no ar. Então, essa é a atividade de sábado de manhã. Sábado de tarde é a primeira prova de intervenção. E aí, na parte, depois que terminar essa primeira parte de intervenção, a primeira prova, a gente vai fazer uma prova de faro, que o que é a ideia da prova de faro? A gente agregar. Então, o pessoal do faro queria muito participar do torneio, e aí a gente criou essa prova, que vai ser a inscrição R$ 50, e aí o prêmio vai ser o bolão. Então, se 20 se inscreverem na competição de faro, o valor da inscrição é R$ 50, dá R$ 1.000. Então, o prêmio do primeiro lugar vai ser o valor total da inscrição, que seria os R$ 1.000. Então, a prova de sábado é isso. Depois, os competidores do torneio todos têm a hospedagem garantida já na pousada que a gente reservou para todo mundo. No domingo tem o café da manhã e depois vamos para a prova. Prova domingo de manhã e de tarde. E aí, no final da tarde de domingo, a gente vai fazer a entrega da premiação. Tá? 29 e 30 de abril. Dia 1º de maio é feriado. E aí, o que a gente vai fazer? Lá na sede do Canil, nós vamos fazer um treinão com um churrasco para a gente falar tudo que a gente acertou e tudo que a gente errou do torneio. Então, aquelas pessoas que participaram do torneio vão poder confraternizar no dia 1º, vão poder comer esse churrasco com a gente e fazer um treinão. Então, vai estar os jurados, vão estar os figurantes, vão estar os competidores que quiserem, vão ter esse acesso liberado lá e nós vamos fazer um dia para confraternizar, que vai ser o dia 1º de maio. Bacana. Em relação ao torneio, esquecemos alguma coisa, Fernando? A inscrição. Tu me perguntou da inscrição ali. Isso, onde fazer? Depois o pessoal pode me chamar no direct, eu mando meu telefone de contato, eu mando o formulário de inscrição ali e também como pagar o valor da inscrição. Tá? Eu não estou divulgando meu telefone aberto porque a gente sabe que hoje em dia tem muito golpe e aí daqui a pouco facilitaria para essa questão. Então a pessoa me chama ali, pode ser no direct, eu passo meu telefone e aí eu passo como fazer a inscrição, o formulário ali e como fazer o depósito também. Certo. Fernando, vou começar aqui as perguntas. Vamos lá. Porque, galera, mandou a pergunta, hein? Que bom. E a gente vai respondendo aí para o pessoal. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Vocês já treinaram cachorro na mesa? Sim. Alguns cães que têm um pouco de dificuldade na parte da agressão, a mesa acaba vindo a facilitar, né? O cão fica numa altura maior e ele se sente mais empoderado, ele se sente mais valente. Então, digamos, o cão que tiver uma certa dificuldade, a gente acaba usando a mesa como uma ferramenta para aumentar o tamanho do cachorro e ele se sentir mais imponente. E aí, com o tempo, a gente vai diminuindo essa altura até ele voltar para o chão, né? Certo. Se eu quiser doar um cão da minha criação para o trabalho policial, qual é o procedimento? Tá.
Então, vamos lá. O nosso canil, ele recebeu algumas doações, e aí eu posso te citar que eu tenho uma pastora alemão do canil Dom Adé, eu tenho empresa canário ali do Cássio, do canil Del Bazan. A gente tem cães que foram oriundos de doação. Eu tenho um Rottweiler excelente, que foi um criador, o Haus Schmidt, de Gravataí. Então, o que é importante, assim? A gente receber um indivíduo que tenha condições de desenvolver esse trabalho. Então, eu vou te dar um exemplo. O do Cássio, a gente foi no canil dele escolher o cão. A gente estava com 24 filhotes. Desses 24, com o auxílio dele, a gente foi reduzindo, reduzindo, até escolher um indivíduo. E aí, qual foi o nosso compromisso com o Cássio? A gente ia dar as melhores condições para o cachorro, ia dar todo o treinamento necessário, mas se o cachorro não servisse para a atividade, a gente devolveria para ele. Então, por mais que às vezes tu escolha o indivíduo, por mais que o indivíduo apresente aqueles drives que tu procura, por mais que tu faça ambientação, por mais que tu apresente tudo, pode ser que esse indivíduo não atinja toda a tua expectativa. E aí o nosso compromisso com o criador sempre é esse. Por mais que a gente investiu, por mais que tentou, não deu, a gente devolve para aquele criador, para que ele possa dar o fim que ele entender, vender, utilizar como padreador, da maneira como ele entender, né? Então, muito importante, assim, quando a gente vai doar um cão, entender a genética do cão, conseguir avaliar os drives do cão, temperamento, qual é a idade do cachorro também, para ver também o que a gente pode apresentar ou não para esse cachorro. Esqueci de dizer, a nossa border a gente ganhou do canil Dois Pastores também, que é a border que faz o trabalho da PAI. Então tem tudo isso, assim. Digamos assim, o cachorro, a doação ela é bem-vinda, desde que o cachorro tenha aqueles pré-requisitos para desenvolver aquela atividade. Então a gente tem sempre um sinotécnico que vai fazer a avaliação do cachorro para entender se é um projeto viável ou não. Certo. Os cães de trabalho na penitenciária são comprados ou doados? Ganhos, né? Me fizeram essa pergunta também. Hoje, o sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul tem mais de 200 cães. Tá? Mais de 200 cães. E posso dizer para vocês que nenhum foi comprado pela Polícia Penal, porque não existe essa previsão ainda. Então, os cães ou foram doados por criadores, foram doados por proprietários que tiveram problemas, ou muitas vezes um empresário compra aquele cachorro que a gente precisa, que a gente indica, e aí ele doa o cão de acordo com a nossa necessidade. O que a gente via muito acontecer, né? Como não tem essa previsão do Estado, muito cachorreiro acabava comprando o cachorro, acabava tendo o seu cachorro e levando o cachorro para trabalhar no sistema. Então, muita gente via nisso. E a minha ideia do canil é completamente diferente. O que é? É o Estado prover isso. É o cachorreiro não ter essa despesa. Nem com equipamento, nem com ração, nem com medicamento, com nada. Então, isso deveria ser, no meu ponto de vista, um investimento por parte do governo, por parte do Estado em geral. Então, a gente consegue parceiros que fazem esse investimento para nós. Então, enquanto a nossa sinotecnia aqui institucional não evolui, não atinge esse nível que a gente espera que atinja, a gente vai usando os parceiros como auxílio para poder chegar nesse nível. E aí eu tenho certeza que institucionalmente, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo essa evolução, a gente vai conseguindo essas melhorias até chegar no nível que a gente espera. Entendi. Quais as características psicológicas indispensáveis para um bom cão de intervenção? O cão a gente chama a sinolidade, né, que seria a personalidade do cão. Eu sempre digo que o melhor cão é aquele equilibrado. Então, é um cão que a gente consegue ter os drives, os instintos todos equilibrados, de maneira que a gente consiga extrair para aquela função o seu melhor. Então, às vezes eu tenho um cão com uma agressividade muito alta, procurar diminuir um pouco essa agressividade, estimular um pouquinho a caça, tentar achar um equilíbrio nesse cão para ele desenvolver essa atividade, né? Então, como eu te falei, a questão da obediência, a gente tem sempre um nível de obediência básico, mas o ideal que eu vejo do cão é sempre ele ter um equilíbrio em seus drives. Entendi. Aqui. Uma Essa a pergunta que gente me fizeram, responde. quem treina os cães? Quem treina os cães são os nossos servidores, que são os nossos sinotécnicos. Aqui na região a gente formou 15 sinotécnicos no final do ano passado. E fora isso, a gente tem muita ajuda do público civil. O que eu quero dizer com isso? Pelo menos uma vez por mês a gente faz um treinão, que geralmente a gente convida outras forças, então Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, a gente convida para vir no canil treinar com a gente. E sempre convida treinadores do meio civil com bastante experiência. Então, quem treina muito seguido com a gente, o Oswaldo Dalbello,
os guris dele ali, o Pablo, o Fernandinho, treinam seguido com a gente. Carlos Capilar já foi treinar com a gente, Nodier foi treinar, o Sargento Santos, enfim. A gente faz sempre treinos mensais e convida pessoas para participar. E uma vez a cada 2 meses a gente faz treinamentos abertos ao público, para conseguir mostrar para a comunidade o nosso trabalho também. Então a gente vai para uma praça, leva os nossos cães, monta todo um aparato, e aí a gente fornece para as pessoas um treinamento de obediência básico completamente gratuito. Então no nosso último treino aberto, acho que tiveram 50 cães participando, tinham mais de 100 pessoas assistindo, aberto ao público, então a gente oferece um café da manhã para todo mundo também, tudo cortesia, tudo grátis. Bacana. Essa a gente já falou, né? A diferença entre eles. Né, a diferença aqui. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Um cão policial pode conviver em família com crianças? Eu tenho, quem olhar na minha página, depois ele vai ver que tem uma presa canário, que é a Kitânia, que ela inclusive estava na nossa última operação aí na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, que ela é minha, está aqui em casa, foi um presente que o Cássio me deu, e o meu filho de 12 anos é apaixonado por ela, eles andam para cima e para baixo. Ele faz de gato sapato ela e ela não dá bola para ele. Então ele é digamos, um cão extremamente equilibrado, e quando a gente precisa despertar esse instinto de agressão dela, está sempre pronto, assim. Então a minha resposta é que sim, é um cão policial, ela exerce a atividade que a gente precisa, e fora desse tempo, fora desse espaço temporal, é um cão normal, convive com a gente super bem. Muitas vezes eu saio de casa e ela fica cuidando da casa com o meu filho, e eu fico muito seguro com isso, porque eu sei que ela não faria mal nenhum para ele. E uma coisa muito importante, assim, é que de acordo com os treinamentos, tu usa um equipamento no cachorro, né? E esse equipamento no cachorro já faz a distinção para ele do momento que ele vai trabalhar e do momento que ele está de folga, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente vai passear com o cachorro, a guia, o colar de elos, ele sabe que é um momento de alegria, de brincadeira, de distração. Quando tu bota a coleira tática, tu bota o peitoral, ele já sabe. Opa, o bicho vai pegar. Então, o comportamento do cachorro já muda quando tu bota o equipamento. Então, quando ele está sem o equipamento, ele é um cachorro normal, como qualquer outro. Quando tu equipa ele, ele já sabe, ó, é a hora de eu pagar as contas, é a hora que eu tenho que trabalhar. E aí esse cachorro já muda o comportamento, ele já se transforma. Certo. Por se tratar de cães de personalidade forte, como é feito o trabalho de controle e obediência? Como eu te falei, a gente faz um treinamento específico para cada cão, mas todos com uma obediência básica. Eu tenho alguns cães do canil que têm uma obediência avançada, mas a maioria deles é uma obediência básica, e tem alguns treinamentos que a gente faz de obediência na nossa área de treinamento com 3, 4 cães ao mesmo tempo. Então o condutor com a guia vai fazendo às vezes os cães juntos, aumenta a velocidade, reduz, senta, deita, aproxima um cão do outro, mas sempre com a questão da guia, né? Uhum. Aqui. Tá. Geralmente se usa Mari, pastor alemão e Rote. Como está se saindo o presa canário no trabalho da Polícia Penal? Tá. O que eu acho importante a gente destacar, assim, a questão genética é extremamente importante, porque metade do indivíduo é genético e metade do indivíduo é as condições que ele vai ter a partir do nascimento dele. Então, seja treinamento, seja alimentação, seja convivência. Então, o que a gente faz? Se a gente conseguir selecionar um indivíduo com a genética voltada para esse trabalho, a chance do resultado dar certo é maior. E aí, como eu tinha te explicado, assim, a gente foi lá no Canil de Elbazan e escolheu um indivíduo entre 24. E a gente escolheu aquele que a gente identificava que tinha aquela sinolidade, que tinha aqueles drives que a gente buscava para o cão de contenção de pátio. E todos os treinos que a gente tem feito com ele têm sido excelentes. E é como o pessoal está comentando. É um cão que tem uma sinolidade, tem muito forte. É um cão que tem uma imposição, é um cão muito alfa. Então, assim, é um cão extremamente importante, mas ele também é importante que ele tenha uma obediência, que ele tenha uma dessensibilização muito grande devido à força que ele tem. Mas tem se saído muito bem com a gente. E eu recomendo. Presa canário aqui. Cão vinculado ao bite. Funciona na vida real? A gente faz treinamentos e o nosso bite é da cor do uniforme dos presos, né?
É uma coincidência, talvez, mas não. Então, Bem inteligente. o nosso bate é da cor laranja e o uniforme que os presos usam é da cor laranja. Isso já ajuda eles a fazer um link. Mas a gente treina com o cão a mordida com o bite, com o equipamento, mas também a gente treina sem o bite, sem o equipamento também. Então a gente faz o cachorro entender que não é o equipamento que ele tem que focar, mas sim é na agressão, sim é naquilo que pode oferecer risco para ele ou para o condutor dele. Certo. Aqui a gente já respondeu, está perguntando se Bandog e cachorro mestiço pode participar do torneio. A resposta já foi sim. O torneio de cães de intervenção será anual? A ideia é que sim, que a gente faça um torneio que seja um sucesso, que o pessoal venha, que o pessoal goste, que volte para os seus estados satisfeito com tudo, com as provas de alto nível, com o desempenho dos seus animais. E é que nem eu digo assim, é claro que é importante ganhar, é importante a gente levar o prêmio para casa, mas só o fato da gente estar participando, a gente está fomentando a sinotecnia, a gente está fomentando o trabalho dos cães, seja em CT, seja na segurança pública, mas a gente estando unido, a gente é mais forte, né? E é que nem eu canso de dizer assim, às vezes o cachorro que ganha é o que estava melhor naquele dia, mas não quer dizer que o que perdeu é ruim. Os dois podem ser bons, tanto o que ganhou quanto o que perdeu. Então, para um ser o campeão, não necessariamente o outro precisa ser ruim, né? Os dois cães podem ser bons, mas um estava no melhor momento, um deu mais sorte numa prova, ou estava melhor preparado, e por isso tirou aquele resultado do outro. Mas o importante que eu vejo do torneio é isso, é a gente estar junto, a gente está fomentando isso, a gente está comemorando, a gente está colocando o cachorro no lugar que ele deve estar, que para mim é no lugar mais alto do pódio. Aqui a pergunta sobre o condutor, né? Se só um que conduz, a gente já respondeu. Uh, Aqui em relação à Matilda, a gente também respondeu, perguntando se eles vivem em grupo, né? Tá. Tu mais ou menos acabou de responder, mas eu vou fazer para que fique bem claro. Como é feita a escolha do filhote que será treinado para o trabalho de intervenção em presídios? Então, vamos lá, a gente procura ter essa origem genética, ter essa predisposição, digamos assim, e procura dar as melhores condições para esse animal, para que ele atinja o objetivo daquele projeto. Então, se a gente foi, quando a gente foi lá, que eu dei o exemplo do canil da Bazan, a gente fez alguns testes com o filhote para tentar tirar aqueles drives, aquelas características do animal. Então, a gente foi diminuindo, dos 24 foi reduzindo, chegou em 4, dos 4 a gente separou de 2 e 2, o indivíduo que melhor se encaixava no nosso perfil, que a gente entendeu, foi aquele ali. E as avaliações são feitas sempre semanalmente, assim. Então, dentro do nosso canil, a gente faz o acompanhamento diário, os treinamentos diários, mas a cada semana a gente procura ver como eles estão evoluindo, né? E quais atividades fazer para aquela semana seguinte. Certo. Você trabalha com cães de proteção na penitenciária? Eu acho que a pessoa quis perguntar, tipo, cão de defesa pessoal também ser usado dentro da penitenciária. Acho que foi isso que a pergunta. Não. Nas penitenciárias, geralmente são esses cães que fazem a rede, que fazem a segurança do entorno, e no nosso canil tem essa variedade maior de cães, né? Certo. Em meio a uma rebelião, como precisa estar o estado psicológico do cão? É a questão que eu falei do equilíbrio, né? O equilíbrio, o condutor eu acho muito importante também, e isso eu falo muito para o meu pessoal. A minha primeira ocorrência que eu peguei como bombeiro, eu estava com uma adrenalina muito forte, eu estava o que a gente acaba chamando de visão de túnel, né? Porque a gente fica, não digo que fica cego, mas a gente fica, a adrenalina é tão alta que os nossos sentidos acabam ficando em segundo plano, eles acabam ficando menores, né? E isso a gente consegue ir trabalhando com o tempo, a gente consegue ir melhorando esse controle com o tempo. Então, a rebelião eu vejo que vai ser muito o conjunto desses dois. A experiência do condutor e a experiência do cão também. Porque, como eu falei para vocês, o ambiente prisional ele é completamente hostil a tudo que vocês já viram, é completamente diferente. Então, o cão, quando a gente começa os treinamentos, ele já começa a frequentar o presídio. Ele já começa a ir dentro da galeria, a gente já começa a jogar bolinha com ele lá dentro, começa a dar um petisco para ele dentro da galeria, para que ele comece a se acostumar com aquele ambiente. Para que quando tem algum problema maior, quando tenha
alguma rebelião, quando tem algo nesse sentido, ele saiba que ele está acostumado a ir naquele local e sair sem acontecer nada de ruim. Então, essa dessensibilização tem que ser desde novo. E ele tem que entender que aquele local, por pior que seja, é o local que ele sempre saiu com segurança. E isso vai ajudar o cão a se comportar melhor diante de uma rebelião, assim. Digo para você, se a gente pegar um cachorro do meio civil hoje, por melhor que seja o cachorro, os treinadores não entendam mal, e colocar numa rebelião no presídio, a chance do cachorro entrar em conflito é muito grande, porque é um ambiente muito diferente de tudo que ele já viu. Então, essa habituação, essa dessensibilização tem que ser gradual e tem que ser muito presente. Senão, na hora da necessidade, ele vai entrar em conflito. Aqui a gente tem mais uma do Tornei, que já respondemos. Vamos só para pincelar mais uma vez, que também já foi respondido. No canil da Polícia Penal, são tiradas ninhadas? Então, reforço a minha explicação anterior. Eu não entendo como positivo a gente trabalhar com reprodução, porque a gente não tem a expertise que os criadores têm. E isso eu digo tanto na parte genética quanto na parte de exames, para entender qual é o melhor cruzamento. Então, a gente não tem esse tipo de serviço. Eu prefiro deixar que a parte de reprodução fique com os criadores, que eles já têm todo esse know-how, e a gente pega um produto pronto deles, que a gente sabe que, olha, tem uma condição genética, tem uma condição sanitária, e esse indivíduo aqui vai poder prestar um bom serviço para a gente. Bacana. Já foi preciso os cães morderem de forma real dentro do presídio? Já, a gente já tem vários casos nesse sentido, mas é como eu falei para vocês, né? Quando for estritamente necessário. Assim como quando for usar uma Spark, quando for usar um spray, quando for usar uma arma de fogo, é quando for necessário. Então, de acordo da necessidade, acaba sendo usado e o resultado satisfatório que é preservar a vida do indivíduo. Certo. Sabemos que não é qualquer cão que aguenta a pressão do trabalho. Como é que é feita essa seleção? É como eu tinha explicado, assim, a gente faz os treinamentos e faz um acompanhamento dos treinamentos. Então, mesmo a gente entendendo que aquele filhote tem, ou aquele cachorro já formado, tem os drives que a gente entende, tem aquela capacidade de dar a resposta que a gente entende, de acordo com os treinamentos, se a gente não sente uma evolução, se a gente não entende que o cachorro está pronto e tem condições de trabalhar, chega no momento que ele precisa ser descartado. Então, se aquele projeto não tem como trabalhar com excelência, não tem como prestar um serviço que a gente espera, esse animal é descartado, a gente faz uma doação responsável ou devolve para o criador e se abre espaço para um novo projeto no canil. Entendi. A gente falou, mas vamos dar só mais uma recapitulada, que bastante gente tem essa dúvida. Em momentos de tensão, tem risco do cão morder um colega policial? Os nossos cães, eu te digo que o risco seria baixíssimo, para não dizer zero, porque o treinamento é muito nesse foco, assim, que nem eu falei, o ambiente que vai ter, digamos, o estresse, é um ambiente que ele já conhece, que ele já está acostumado, é um ambiente que ele brinca, que ele se alimenta, é um ambiente que ele sabe que ele vai entrar e sair com segurança. Então, a chance dele se voltar contra o operador sempre vai existir, porque é um animal, mas a chance é baixíssima, porque isso é o dia a dia dele. Certo. E no caso dele se voltar a um outro policial que não seja o condutor, tem esse risco ou não? Existe o risco, e eu vou te explicar. A gente tem um momento da operação que a gente chama do fora de forma, né? O fora de forma são todos os servidores perfilados lado a lado, e aí toma posição de sentido e levanta o braço para como se fosse o romper marcha, que os policiais chamam, né? E para o cachorro isso, muitas vezes, essa mão, esse movimento da mão rápido, é aquilo que, opa, ele tá com a roupa de trabalho, que ele sabe que é a roupa que ele morde, e ele tem aquele movimento brusco na frente dele, ele já liga que deveria pegar aquilo ali, né? Que deveria pegar aquela caça, enfim, e já dá um start no cachorro. Então, já vou te dizer que já aconteceu nesse momento do romper marcha do cachorro tentar pegar a mão do colega. Complicado. E é importante dizer assim, isso acontece, não deveria, mas é normal acontecer. É um animal que tem instintos e tem a reação de acordo com os instintos, né? Então ele foi treinado muitas vezes a pegar aquilo.
Ele foi treinado muitas vezes a quando tiver aquele movimento e ele está com aquele equipamento, dele reagir. Então, naquele momento, o que que ele ligou? Pô, eu tô com a roupa que eu tenho que morder, eu tive esse movimento brusco na minha direção, agora é a hora que eu trabalho. Então, o cachorro, de certa forma, não está errado. Ele agiu de acordo com os instintos dele, né? Mas, claro, é um trabalho que a gente tem que fazer para ir corrigindo. Certo. Como funciona o treinão K9 e como participar? Então, vamos lá. Os treinos K9, alguns são só para segurança pública. A gente sempre divulga nas redes sociais quando é para segurança pública. E aí é só fazer contato com a gente, não tem custo nenhum. A gente costuma fornecer alimentação. O pessoal vem, treina, passa um dia com a gente, é sempre um dia maravilhoso. Todo mundo sempre gosta. E os treinos abertos ao público, geralmente a gente faz numa praça, divulga o local com antecedência também, pega autorização com a prefeitura, a gente monta toda uma estrutura na praça para dar condições do pessoal não só acompanhar, mas ter segurança na atividade que a gente está fazendo, e é extremamente excelente também. É um meio que a gente tem de aproximar a comunidade com a segurança pública. Certo. Aqui. Qual a diferença no trabalho policial dos cães lupoides e dos molossos? Eu acho que é a atividade fim, né? Eu acho que tem espaço para os dois, mas, claro, de acordo com as suas características, cada um desempenha a sua atividade, né? Então, os lupoides a gente usa muito para intervenção e os molossos nessa questão da contenção do pátio ou então na rede, que é essa parte da segurança dos presídios, né? Uhum. Aqui, ó. A coisa em relação às coberturas é não. Procure um criador. É. Quais os planos para deixar o trabalho com os cães mais conhecidos na sociedade? Então, um deles é os treinos abertos ao público, que a gente consegue aproximar a população do nosso trabalho. Se vocês forem ver nas minhas redes sociais ali, tem cães que trabalham nos presídios, que o pessoal da comunidade faz questão de tirar foto, de fazer carinho. E aí a gente distingue, né? Tem aqueles cães que têm um drive, uma agressividade muito alta, que não participam desse evento, até para não ter problema nenhum. E tem aqueles cães mais tranquilos, mais seguros, que a gente se sente confortável em levar para estar junto com a comunidade. Então, esse é uma das maneiras da gente divulgar esse trabalho. A outra é o torneio. Então, o torneio é aberto ao público, todos podem assistir. A gente quer ver se consegue fazer essa transmissão pela internet também, para que todos assistam. Isso é uma maneira de divulgar. Outro trabalho que a gente faz é o trabalho social, então que também atinge a comunidade. Então, hoje aqui, posso dizer que 29 famílias são beneficiadas com esse trabalho de atendimento dos cães sociais. E eu acho que isso são maneiras da gente aproximar a sociedade ao nosso trabalho. Esse dos cães de assistência achei muito bacana mesmo. A gente foi alvo de matéria do nosso Jornal do Almoço, RBS Notícias, Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e SBT Notícias, se eu não me engano. Fomos alvos de matérias positivas com relação a isso. Bacana, merecedor. Qual os planos para o futuro do trabalho com cães na Polícia Penal? Eu tenho fomentado que cada região tenha o seu canil regional que possa atender as suas casas de cada região. Então, o pessoal ali da 9ª região tinha um canil em Arroio dos Ratos que transformou em canil regional, que vai atender a região carbonífera ali. O pessoal de Santa Maria também tinha um canil do presídio de Santa Maria, que transformou ele em canil regional para atender toda a região de Santa Maria. Agora, o pessoal da nossa, que a gente chama de 8ª região, que é de Santa Cruz ali, está nesse mesmo sentido, está construindo um canil para atender as casas da região. Então, esse é o futuro, que em cada região a gente tem o seu canil regional para atender as suas casas da região. E, se for necessário, prestar um auxílio às outras instituições. E o que eu vejo muito forte, muito positivo, é que esses outros canis regionais também estão desenvolvendo projetos sociais. Então, Santa Maria já está atendendo a PAI de Santa Maria, o pessoal ali da 8ª região de Santa Cruz está atendendo a PAI de lá também. Então, isso é muito importante, assim, que, digamos, não só a criação do canil, mas esse cunho social, esse cunho de devolver para a comunidade coisas boas, está se multiplicando, né? Isso eu achei muito bacana mesmo. Porque aproxima e vocês abrem uma porta para depois mostrar como é a questão dos cães de trabalho de segurança, né? Porque realmente é um universo que vem assustando, porque para mim é um universo que vai beirar a extinção com o tempo. Do jeito que tem gente copiando, do jeito que tem gente
Qualquer coisa que faz teu cachorro hoje em dia é maus tratos, então... É uma coisa importante do trabalho que a gente faz junto da PAI, é que cada paciente tem um tratamento específico e o cachorro tem uma função específica naquele tratamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Se hoje for o dia da coordenação motora desse paciente, o cachorro vai fazer um percurso, quando tiver uma placa de pare, o cachorro vai parar, quando tiver que passar no túnel, o cachorro vai passar, para estimular o paciente a fazer exatamente aquela atividade. Então, vai ter um outro dia que vai ser para despertar a memória, vai ser para trabalhar esse lado da memória. Então, o cachorro vai jogar junto com o paciente o jogo da memória. Então, o paciente aponta qual é a peça, o cachorro vai lá e bota a mão em cima da peça. Aí vira a pecinha. Então, cada sessão de tratamento tem um objetivo específico. Então, a gente não leva o cachorro para fazer carinho no cachorro, não é esse o objetivo. O cachorro vai lá justamente para estimular que esse paciente desenvolva aquela atividade. Então, se for um paciente hiperativo, muitas vezes o cachorro senta para o cachorro poder sentar, o cachorro deita para o paciente deitar junto. Então, o cachorro ele é uma ferramenta, um instrumento para facilitar o desenvolvimento daquela necessidade. Então, se é um paciente com dificuldade em matemática, tem que contar quantos grãos de ração vai dar para o cachorro. Ah, agora vai dar um. Quanto é 3 mais 1, 4. Então, pega 4 grãos de ração e dá para o cachorro. Então, nossa preocupação era essa, que fosse um tratamento efetivo, que fosse algo que realmente fosse ajudar no tratamento daquele paciente, na melhoria do paciente. Então, a nossa preocupação foi muito isso, em conseguir mensurar no quanto estava sendo positivo. Então, tem um paciente que, na PAI, tem inclusive uma hidroterapia, para o paciente ter um ganho também na questão da parte de equilíbrio, coordenação motora, toda na água. E tinha um paciente que foi numa sessão e não conseguiu entrar na piscina. Ele tinha suas limitações que não permitiram que ele entrasse. E esse paciente fazendo a sinoterapia, ele evoluiu tanto que experimentaram botar ele de novo na piscina e ele foi de pronto. A própria PAI tem também a ecoterapia. E às vezes tem paciente que não se entende na ecoterapia, que não evolui como deveria, e na sinoterapia ele se encaixa tão bem que acaba tentando experimentar de novo a eco e acaba se adaptando. Então o cachorro ele vem ser um facilitador, uma ferramenta com ganhos muito importantes, com ganhos muito significativos para aquelas pessoas. E isso a gente é algo mensurável, né? Não tem como mensurar o valor de uma melhora para uma pessoa doente. Não tem dinheiro que pague, né? Aqui, ó, vamos para outra pergunta. Como se formar um sinotécnico e trabalhar com cães policiais? Então tá. Curso de sinotecnia, eu falei, eu fiz o meu em Chapecó. A UNO Chapecó tem um curso reconhecido pelo MEC. Quem foi o nosso instrutor foi o Cabo Edemar. Muito bom, por sinal. A nossa instituição, ano passado, fez um curso de sinotécnico, formou 30 servidores. Foi um curso excelente também. Estava no DIER, estava o Portinho. Tem bastante policial penal que estava ajudando na instrução do curso. O Cardoso, o Hugo, a Mariana, o Ezequiel, enfim. Nós temos uma gama de policiais penais com uma boa qualificação. A gente tem alguns policiais penais da antiga também, que já trazem todo um know-how. O Chamorra lá em Santa Maria, enfim. Então, a gente tem cursos muito bons. Tem cursos de instituições parceiras, o próprio Cães de Guerra, o Exército faz, a Aeronáutica faz. Tem cursos muito bons. Então, primeiro, se qualificar, o servidor buscar a sua qualificação, e depois, dentro da sua região penitenciária, buscar uma colocação num canil regional. Né? Certo. Mesmo sem experiência, posso aprender a figurar no treinão K9? O treinão, digamos que ele não é para formar um figurante. Então, sem experiência, o figurante não seria recomendável. A gente consegue fazer todo um auxílio na questão da figuração, mas no treinão K9 já tem que ser figurante com uma boa experiência, com bom know-how para estar trabalhando. Porque o treinão K9 ele é muito dinâmico, né? Entra um cachorro, sai outro, não para dar tempo de todo mundo treinar. Então o figurante ele já tem que estar acostumado e já tem que ter os bracinhos roxos de tanta mordida. Certo. Cadê? Das raças a gente já falou. Tá, como que a instituição prisional, né, no caso vocês, lidam com o cenário atual onde tudo é maus tratos? Na verdade, é que nem eu expliquei no início, assim, o nosso canil ele foca muito no bem-estar animal. Então, a condição que os nossos cães têm é muito longe dos maus tratos. Né? Então, assim, a gente faz trabalhos que o leigo às vezes se assusta, como com
o chicote, mas é um trabalho de dessensibilização. Não é um trabalho de agressão ao cão. Nenhum cão nosso é maltratado, né? Então, assim, nossos cães todos comem ração super premium, todos têm a carteirinha de vacinação em dia, todos têm pedigree, todos têm acompanhamento de peso, todos têm acompanhamento veterinário. Então, os nossos cães são muito bem tratados. E quando tem treinamentos, são treinamentos específicos. Então, o uso de alguma ferramenta, e daqui a pouco o colar de grampo, ele não vem a ser um maus trato. Ele é justamente uma ferramenta para aprimorar alguma coisa que aquele animal precisa. Então, quando a gente faz o uso de alguma ferramenta que o leigo não conhece, a gente procura explicar. E nos nossos treinos abertos ao público, a gente procura evitar algumas ferramentas. Para quê? Para que esse treino, que é algo positivo, não se vire como algo negativo para a instituição. Então, a gente Sim, tem esse cuidado. Muitas vezes, quando a gente faz o treino aberto ao público, a gente faz um poste fixo, mas faz um poste fixo, digamos, mais controlado. E quando a gente está no nosso canil, na nossa liberdade, na nossa casa, a gente faz um treino um pouco mais intenso. Mas a certo, gente não deixa de treinar o cão, não deixa de levar o cão ao estresse necessário que a gente precisa. certo. Essa aqui é para ti, Fernando. Qual foi teu primeiro cão de guarda? E se tu fosse criar uma raça, qual seria? Bah, gente, eu sou fã de tanta raça. Eu acho que cada raça tem as suas características encantadoras, assim. E vou dizer para vocês, a agilidade do Malinois é encantador, a firmeza de um pastor alemão, sabe, o equilíbrio, a segurança. O pastor alemão, um cão formado, é espetacular. A coragem do dogo argentino, né? Pô, ele enfrenta um javali, que chega a hora que o javali vira para ele e diz, tá, agora eu ou tu, né? E o dogo argentino vai e enfrenta o javali. Então, assim, eu sou suspeito para falar, sou fã de diversas raças. Eu acho que se pudesse criar uma raça, teria que escolher bem, teria que estudar muito antes de pensar, porque eu vejo assim, que nem eu falei, todo projeto tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem elaborado para que dê certo. Então, se vai criar uma raça, tá, mas qual é o objetivo da tua criação? É um objetivo comercial, é um objetivo pessoal? O que que tu espera alcançar com a tua criação? Tu vai criar para morfologia, tu vai criar para função, tu vai criar cães porque tu quer trabalho policial, e tá bem, depois que tu definir qual é o teu objetivo de criação, qual é a linhagem que tu vai buscar. Então vamos supor, eu resolvi que eu vou querer criar o pastor holandês. Ah, beleza, tá, mas que linhagem tu vai buscar, de onde é que veio, de onde é que tu vai tirar cães para cruzar, para atingir aquele resultado que tu tem, quais são as experiências que tu já tem na criação do pastor holandês, quem é que deu certo, por que que deu certo, quais foram os indivíduos que te chamaram a atenção, por quais características esses indivíduos te marcaram. Então eu vejo muito isso, assim, se fosse criar uma raça, identificar os propósitos, quais são, estudar muito a raça que tu quer criar, para ver se tu vai conseguir chegar nos teus objetivos, assim. Então hoje eu digo, hoje eu sou fã de cachorro, tenho vários amigos criadores e digo para eles, são excelentes, são excelentes. Não me arriscaria a criar cachorro hoje. Eu teria cães de companhia, teria cães de guarda, teria cães de proteção, mas não seria um criador. Entendi. Ah, tu falou, mas vamos, né, só para Deixa eu te especificar bem. confessar uma coisa, Gaúcho. A Hanna, que o Bruno comprou, eu tive lá no Cássio e me encantei na Hanna. Linda, linda, linda cadela. E uma semana antes do Bruno comprar, eu mandei uma mensagem pro Cássio. Cássio, só para te avisar que a Hanna quer virar um cão policial. E aí o Cássio deu risada, e aí na semana seguinte ele tinha vendido ela para o Santa Morte. Ah, tua proposta foi baixa, então. Ó. Não, não cheguei a propor, não deu tempo. Aqui, ó. Qual raça tu acha melhor para a desenvoltura do trabalho nos presídios? Eu acho o pastor alemão muito equilibrado. Acho um cachorro de um porte interessante. É uma das raças que eu considero das mais importantes. Acho a agilidade do Malinois muito boa também. Eu diria que essas duas raças, para os cães de intervenção, são espetaculares. Tenho muita curiosidade do pastor holandês, sou bem sincero. Já falei com o Mário ali de Floripa, ali, que eu quero um holandês dele para Já experimentar. fizemos live, já. Eu acompanhei a live. Acompanhei a Mário, live, gente falei boa com o demais. Mário. Assim que tiver um aninhado, eu vou passar uma semana em Floripa com ele para pegar as características do cão, da raça, para a gente fazer um bom trabalho aqui também. Aqui, ó.
Fernando. O que fazer? O que fazer para preparar um cão para morder no real que o pessoal não costuma fazer nos treinos? Eu tenho um vídeo que eu acho que eu não postei, mas foi num treino aberto que a gente fez em uma praça em Gramado, que eu faço o direcionamento da agressão do cão. Então eu tenho 3 ou 4 figurantes com as roupas muito semelhantes, um do lado do outro, e eu direciono a agressão do meu cachorro para aquele figurante que eu entendo. E aí o figurante vai mudando de posição e eu vou conduzindo o cachorro exatamente para aquele indivíduo que eu preciso. Depois que eu termino essa sessão, eu desligo meu cão, dou uma volta com ele, me posiciono de novo no mesmo lugar, e aí eu oriento meu cão, determino para ele um segundo figurante diferente. E aí ele já desliga daquele e já começa a direcionar a agressão dele para o figurante novo. E isso eu faço com diversos figurantes para ele entender o direcionamento da agressão dele. E nenhum deles com material, todos eles no civil. Então eu considero isso uma evolução do treinamento, né? Então a gente começa a fazer a mordida com pilo, depois já começa por uma manga, daqui a pouco a gente está com bite e daqui a pouco a gente faz uns treinamentos no civil aí, direcionando a agressão. Então ele já vai saber quando tem que ligar, quando tem que desligar, já vai estar acostumado a morder e aí depois só a questão de direcionar a agressão. Bacana. Fernando, em relação às perguntas, nós fizemos todas. Como eu disse, alguma coisa a gente já foi esclarecendo durante o bate-papo. E aí a última pergunta que eu te faço é a seguinte. A última é sempre a mais cabeluda, né? Tem algum assunto, algum tema, alguma coisa que a gente deveria ter falado e que por alguma razão a gente não falou, não abordou e acabou passando em branco? Gaúcho, eu acho que a gente tem que copiar algumas coisas que dão certo em outros lugares, sabe? A gente não precisa inventar a roda. Se alguém inventou, a gente pode copiar essa invenção e trazer isso para o nosso mundo, né? Então, que nem eu falei da questão do registro de mérito, que as raças deveriam ter, da questão funcional, eu acho que a gente pode copiar isso de outras raças. Seria extremamente interessante para nós. E aí eu vou fazer uma analogia, tá? Eu sou criador de cavalo crioulo há alguns anos já. E Eu a desconfiei raça, quando falou do freio. a raça crioula usa a prova do freio de ouro como ferramenta de seleção. O que eu quero te dizer com isso? O gaúcho que trabalha na campanha, que trabalha no campo, ele ganha um salário rural. Dá R$ 1.000 e poucos. Já um ginete, um treinador do freio de ouro, ganha um salário de cerca de 15, 20 vezes esse valor. Ou seja, essa ferramenta de seleção da raça, ela valorizou não só os animais, mas valorizou toda a cadeia do cavalo. Então, ela é uma ferramenta que serve para a seleção, ela serviu para fomentar a raça, não só no país, mas na América do Sul. Então, hoje a gente tem o freio de ouro no Uruguai, freio de ouro na Argentina, e já tem uma prova internacional que é o freio de ouro da FIC. Então, uma prova de seleção que foi extremamente valorizada pela raça, ela serviu para quê? Para fomentar a raça. Hoje em dia tem marca de arroz chamada freio de ouro, tem a marca de erva de chimarrão chamada freio de ouro. Então tem uma série de produtos que estão utilizando dessa marca da ferramenta para tirar um valor econômico, para tirar um benefício econômico. Então eu acho que os cães de trabalho têm que ter uma ferramenta de seleção que valorize os indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Terminou a prova do freio de ouro, o cavalo que ganhou, ele é um reprodutor que todo mundo quer tirar uma cria dele, quer ter uma descendência dele, porque ali geneticamente tu tem um indivíduo com um potencial muito grande funcional. Então um cachorro de trabalho, um cão de trabalho que participa de provas, vou te dar um exemplo, daqui a pouco um cachorro do canil Dom Adé vem e ganha torneio de gramado, pô, ele é um cão que vai ter uma genética top, porque é um canil reconhecido, e tem um potencial funcional muito grande. Então, ele como padrinho, como reprodutor, ele se destaca. Então, eu vejo isso, assim, nós como cães deveríamos ter uma ferramenta de seleção que fosse reconhecida e que fosse enaltecer essa ferramenta que a gente precisa. Então, se a gente tem cães de trabalho e tem muitos criadores que focam nisso, o próprio Bruno lá do Santa Morte, ele faz questão de dizer, né, que ele está reformulando o plantel dele porque ele tem um objetivo que o cão não seja só bonito, mas que seja um cão funcional. Não adianta ter um presa canário, um monstro, um gigante que não saiba morder, não seja um cão equilibrado, não seja. Então, se a gente tem essa necessidade de ter cães de trabalho, não só do meio policial, mas do meio civil, mas cães de trabalho, a gente tem que ter uma ferramenta de seleção e que as raças reconheçam essa ferramenta, porque isso vai fomentar, isso vai incentivar e isso vai valorizar. Então, eu vou dar um exemplo. Um cão normal, ele tem um valor. Se for um cão de trabalho reconhecido, ele tem um valor agregado.
Se ele tiver uma genética junto, o valor já é maior ainda. Então, isso vai valorizar toda a cadeia de sinotécnicos. Isso vai valorizar tudo. Os treinadores, os veterinários, os fornecedores de ração, os vendedores de material, de equipamentos. Então, isso eu acho importante a gente discutir. Por quê? Porque se a gente quer o crescimento, é que nem tu comentou, tem a questão do bem-estar animal, tem coisas que nos puxam para baixo. Então, se a gente quiser evoluir, se a gente quiser ir para cima, nós temos que copiar boas ideias que os outros já fazem para fomentar esse nosso trabalho. Sim, inclusive eu já pensei várias vezes nisso, deveria sim ter uma maneira de avaliar os cães. Acho que na live com o Musashi a gente comentou alguma coisa sobre tipo um clube dos cães de guarda, vamos dizer assim. E a importância, agora já te deixo como sugestão, já que vocês estão tão empenhados em fortalecer esse segmento, se for possível, claro, tentem fazer uma página com os resultados de todos os torneios, para fazer justamente aquilo que tu falou. Ah, no ano tal, quem competiu e qual posição ficou. Aí, se vocês conseguirem fazer isso, vocês já começam a deixar registrado para sempre na internet o resultado de cada torneio. Quer ver uma sugestão que a gente poderia ter? Torneios em estados diferentes que fossem uma seletiva para o nacional. Isso é Então, legal. em Gramado, vamos dizer que a gente fez uma seletiva. Em São Paulo existe uma seletiva. No Paraná, outra. Então, faz 5, 6 seletivas que levem para a final do Campeonato Nacional de Cães de Trabalho. Então, a gente pode fomentar isso em estados diferentes e transformar isso num movimento nacional. Então, o campeão nacional ele já teria um destaque. Os campeões das regiões teriam um destaque médio e o campeão do torneio nacional seria o nosso supra-sumo. Isso é muito bacana de fazer. Muito bacana mesmo. Mas aí eu acredito que vai precisar de uma entidade por trás, uma federação, um clube que organize isso, que consiga ter os braços, né? Para cada estado ter o seu, alguma coisa assim. Facilitaria muito, né? Uma Porque eu sou muito adepto do clube. Nossa, é que eu sou suspeito. Eu já participei de um, na época do Pitbull, e eu acho para mim que qualquer tipo de clube e federação é a melhor coisa do mundo. O ruim é que os interesses são muito conflitantes. Chega uma hora que se o estatuto não sustentar, vira uma bagunça, vira um caos. Eu ia te dizer exatamente isso, né? A pessoa que estiver à frente dessa entidade, ela tem que ter muito isso. Os interesses têm que ser em prol daquela causa. Isso não pode se confundir com os seus interesses pessoais, né? Que eu vejo muitas vezes assim, no cavalo a gente fala muito, né? A associação é para os grandes, então tem que ser algo que fomente tudo, que fomente todos, que não seja um grupo específico, né? E isso que eu acho que acaba sendo mais difícil, né? E tu corre freio, Fernando? Eu estou me coçando para correr, mas ainda não. Depois eu te mandar um zap lá pra gente conversar sobre os crioulos, que eu adoro crioulo, cara. Adoro freio em específico. E eu tenho alguma coisinha ali, a gente compartilha depois no WhatsApp. Vamos sim, vamos prosear lá então. Fernando, me diga uma coisa, então em relação aos cães, tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Alguma coisa que a gente, como eu disse, não comentou muito por cima, tu quer detalhar? Que assunto assim, mais ou menos, tu acha que não foi bem abordado? Eu vou te pedir uma licença só para agradecer um pouco o povo que me acolheu, porque todos me acolheram muito bem, todos abriram as portas das suas casas, dos seus centros de treinamento. Eu só posso elogiar. Então, assim, o pessoal de Santa Catarina ali, o Mário, o Sargento Santos, o Visoli, o pessoal que eu fiz o sinotécnico lá em Chapecó, o Edemar. Aqui em Gramado eu tenho o Oswaldão, toda a equipe do Oswaldão, o Carlos Capilar ali em Nova Prata, o Nodier, enfim, todos que me acolheram, e foram vários criadores que eu fui visitar, que eu fui conhecer, que me mostraram tudo que deu certo, tudo que deu errado. Eu digo assim, o mundo do cachorro abriu as portas para mim. Todos foram muito receptivos, assim, e isso foi muito bom para eu conseguir formar o meu projeto. Então, hoje, muito do que eu faço, eu procuro devolver para os cachorreiros toda essa generosidade que eles depositaram em mim, assim. Então, sempre que eu posso ajudar um projeto, eu acabo ajudando. Então, às vezes, tem algum cachorreiro que precisa de alguma coisa, cara, não meço esforços, eu ajudo. Muitas vezes eu tiro do meu bolso para poder ajudar, porque eu sei que os cachorreiros fazem muito isso, né? Tirar do bolso para ajudar um projeto, para ajudar uma instituição. E eu também acabei entrando nessa onda, mas eu acredito muito que as boas ações vão contagiando. Então, às vezes, um canil precisa de ração, eu consigo fazer uma doação da ração. Às vezes, precisa um equipamento, a gente consegue alcançar. Precisa um cão, a gente consegue viabilizar esse cachorro. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a energia positiva ela vai se multiplicando. As coisas boas a gente vai plantando e uma hora elas começam a dar frutos.
Então eu queria fazer Isso é uma verdade da vida. eu queria fazer esse agradecimento e agradeço de coração toda essa generosidade que tiveram comigo. Eu espero conseguir retribuir para cada uma dessas pessoas da mesma forma. E se tu quiser também deixar aqui um agradecimento a todos os patrocinadores do torneio, e citar um por um, fica à vontade, Fernando, que eu acho importante a gente sempre divulgar, fortalecer, e o pessoal que está assistindo, tanto aqui ao vivo quanto pelo YouTube, depois segue os patrocinadores, comenta, tudo que for relacionado ao torneio, vai lá, gera engajamento, porque é importante, pessoal, para os patrocinadores verem quanto a imagem deles foi vinculada e quanto isso é importante para eles, o retorno que eles estão tendo. Então, deem essa força aí. Então, Gaúcho, o nosso canil, os cães comem a ração da Primus, a ração Super Prêmio. Eles fazem essa doação mensal para a gente, através do Rancho BF, que é uma empresa aqui de Gramado que nos fornece toda a parte de medicação, muitas vezes com custo zero e outras medicações a preço de custo. A empresa Delta Sul, que doou a televisão e o home cinema. Eu fui na loja escolher o prêmio, então assim, garanto para vocês que é algo de qualidade, porque eu fui pessoalmente escolher. E a Delta Sul é uma empresa parceira que, quando a gente faz os treinos e precisa de algum apoio financeiro, eles fornecem. Muitas vezes é o deslocamento do pessoal que vai treinar, muitas vezes é a alimentação. Então, eles sempre fornecem esse apoio financeiro. Tenho que agradecer a equipe que trabalha comigo na delegacia também, que são incansáveis, assim. Eu tiro o couro deles e são servidores fantásticos, estão sempre comigo. E do canil é isso, agradecer o Oswaldão. Cara, só tenho que agradecer. Beleza, então. Esqueci de comentar. Os nossos equipamentos todos do canil são da Arena Roots. E por que da Arena Roots? Cara, eu conheci eles num evento e é uma família fantástica. O Tarcísio, a esposa e o filho, eles vão em todos os eventos. Os materiais deles são de qualidade. A gente usa nos nossos cães, eles fazem materiais muitas vezes. Eu peço algo sob medida, eles vão e fazem. Eles fazem todo personalizado da Polícia Penal, com as cores que eu peço. Recomendo muito, não só pelo material, mas pela família que eles são. Assim. São gente boa, gente de coração bom, assim, que vale a pena estar junto, vale a pena ajudar. Beleza, e agora é minha vez de agradecer, então. Primeiramente, né, aos meus patrocinadores, porque, como eu digo, eles que promovem essas lives aqui para o pessoal poder assistir. Então, meu muito obrigado ao Canil Presa Santa Morte, ao Canil Forte Sul e ao Canil Border Patrol através do programa CPB. Obrigado de coração a vocês três. Fernando, muito obrigado por tu ter aceito o convite. Obrigado por tu ter vindo aqui esclarecer um pouquinho sobre esse universo que é tão cheio de mistérios para nós, porque é um mundo à parte, extremamente fechado, né? A gente não tem acesso a essa realidade. E o pessoal sempre começa a criar aqueles mitos e aquelas... vislumbra situações que muitas vezes nem acontecem. Então, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a todos vocês que assistiram a live, que participaram aqui com a gente. E se tu chegou nesse exato ponto, porque já acabou a live, porque ela estava muito boa. Então, em consideração ao Fernando, que veio aqui, explicou tudo isso para nós, olha quanto conhecimento ele trouxe. Deixa um joinha aí se tu tá pelo YouTube. E se tu assistir mais uma ou outra live e gostou do conteúdo, achou o conteúdo interessante, já se inscreve no canal, que é importante. Beleza, gurizada? Baita abraço. Fernando, Tchau, até irmão. a próxima. Valeu, meu velho. Obrigado, foi um prazer. Desligando.